São 9 horas da manhã, praticamente, e eu quero falar com vocês um pouco sobre a minha leitura e a minha expectativa, e dar um pouco de direção a vocês. Né? Eu quero que vocês saibam que tudo que está acontecendo, todo esse momento que a gente está vivendo, já estava previsto. Nós sabíamos, embora a gente focasse, vamos ter eleições limpas, vamos ter eleições transparentes, a estrutura, né, o governo Bolsonaro sabia que isso podia acontecer, que isso ia acontecer. Todo esse processo, eles vinham dando, a oposição vinha dando indícios de tudo isso, aquela fala do Faquinha, quando ele convocou pessoas para dizer que eles teriam que reconhecer o presidente que fosse eleito, e outras coisas mais que vinham dando todos os indícios quando soltaram o Molusco. Então, o plano deles estava muito transparente. E a gente atento, né, o governo atento a esses movimentos todos, acreditando nas eleições transparentes, sabendo que isso tudo podia acontecer. Então, se nós sabíamos, se o governo sabia tudo o que ia acontecer, óbvio que já existiam estratégias, já existiam planos e ações para os diferentes cenários. Como eu falei, dentro do quadro, o protocolo é o que o Valdemar fez, protocolar as dúvidas em relação às anomalias das caixinhas douradas lá. E isso feito, veio o Nero, né, o Lorde Voldemort, e declarou que não era nada disso, que não ia aceitar, e depois veio a segunda, ele multou. O que Bolsonaro fez numa segunda fase? Protocolou na Casa dos Terrores, lá no Lar dos Supremos, ele protocolou uma ação contra a honra dele, né, que eles agiram contra a honra dele, protocolou no STF. Tudo isso faz parte de um processo. Quero que vocês entendam que isso é o passo a passo de esgotar todas as chances de um diálogo dentro das 4 linhas. Tá? Eu quero chamar a atenção que está acontecendo. Eu depois vou falar no final sobre o que o Jair Bolsonaro comentou através do comandante ali da AMAN, quando fez o discurso dele. Imagino como ele deve ter ficado nervoso para falar, né? Doido para falar. Mas, enfim, eu quero chamar a atenção para vocês que saiu um edital com a troca de militares, né? Ele colocou alguns na reserva, remanejou de cargo. Isso significa que tinham melancias? Não necessariamente, né? Porque numa situação de conflito, como a gente está vivendo, que nós estamos vivendo uma situação de guerra, nesse momento, o que cabe ao comandante fazer? Remanejar os seus comandantes, né, para a situação onde ele vai precisar mais de pessoa com aquela expertise. Então, alguns que não estão em posição de comando precisam assumir, e aí outros vão ter que ir para casa para poder promover alguns. Então, ele vai colocando um ou outro na reserva para trazer pessoas que tenham mais expertise para aquela função. Eu quero lembrar vocês que quando o general Figueiredo foi escolhido para ser presidente da República, ele deu carona ao monte. Algumas pessoas tiveram que ir para casa para que ele assumisse, que ele não era o primeiro na lista. Ele era a pessoa mais adequada para o cargo. Então, só lembrando isso. Então, para ter uma pessoa mais adequada para o cargo, às vezes é necessário você dar carona para alguns e lá na frente se aproveita essa pessoa em outra situação, como civil, dentro de alguma outra colocação no cargo. Então, houve uma troca de comando, houve um remanejamento. E outra coisa que falaram foi da fala do Mourão. O Mourão estava mais descontraído e ali foi um palco espetacular naquela formatura da turma que chama 200 anos da independência, né? E aí o Mourão comenta alguma coisa, tipo, vai lá, as pessoas fizeram leitura labial, e eu fiquei ouvindo várias vezes para ver se era isso mesmo, e ele falou, eu vou com você, né? Vamos lá, faz jogo e abre o jogo, né? E ele falou, não, porque não é chegada a hora, né? Eu quero
que vocês entendam e que vocês tenham a certeza, junto de vocês, que existe um plano e existem estratégias, mas não pode ser na hora que a gente quer. Existem, e aí eu vou falar também lá depois no discurso do comandante, existem ações que a gente precisa tomar, que elas têm que ser pontuais. Eu não posso dar margem para uma outra interpretação. Por exemplo, que eu já falei em vídeos anteriores, o que são sanções? Uma sanção, sanções comerciais. Tá bom, mas sanções comerciais não me incomoda muito. Por quê? Porque, embora a gente possa sofrer um pouco com essa parte da economia, mas o mundo precisa da gente também, né? Então, as sanções comerciais, elas são... Não é o que muito me assusta. O que as sanções podem ser a nível de uma narrativa. Por exemplo, hipoteticamente, eles criam a narrativa de que está tendo um golpe, que a democracia foi atingida, que o Jair Bolsonaro é um ditador e que está impondo ao povo, coitado, que elegeu em sua maioria um vagabundo, né, um crime, enfim, que elegeu essa pessoa, porque se a gente elege nosso representante, está querendo dizer que 60% da população é vagabundo como esse, enfim. Então, eles criam essa narrativa de que a população vai estar sendo sufocada por esse ditador. E aí, esses caras vão lá e recorrem à ONU. E recorrem à ONU e falam, não, nós precisamos intervir. Eu já falei para vocês que a Ucrânia era um exemplo do que eles queriam fazer no Brasil. Quem me acompanha há muito tempo sabe disso. Então, eles vão falar assim, olha, nós vamos ter que agir lá, cara. E a gente tem OTAN aqui, né? Ali na Goianinha do Micron. Então, eles vão, não, precisamos agir. E aí, esse colegiado de vagabundo, eles vão e autorizam. Autorizam o quê? Autorizam uma intervenção aqui no Brasil, né? Que é tudo que eles querem. Então, a gente precisa se preparar para essa falácia. Uma coisa que eu achei muito legal foi quando os indígenas, mandaram uma carta à ONU para ela se manifestar por eles terem votado e os votos dele não apareceram. Então, colocou a ONU numa sinuca de bico, ela vai ter que falar alguma coisa, né? Porque ela é parte desse planinho da OTAN. Então, as sanções que a gente precisa se preocupar é muito mais com isso. Porque, mas são os nossos vizinhos. A Venezuela não tem exército. Mas esqueceu que ele andou de teretetê com o Micron agora lá no Egito? Esqueceu que vamos conversar, porque a França tem, né? A França tem. Então, a gente precisa se preparar, e aí eu vou falar no discurso do general, e se preparar para essas sanções, de justificar, a ONU justificar, por exemplo, alguma ação aqui no nosso território. Mas a gente sabe que a nossa é a segunda Força Armada, não entra. Eles entram, mas não saem. Mas eles precisam saber disso. Enfim, teve a fala do comandante, eu já falei das sanções, vamos então falar um pouquinho dessa fala do comandante que nomeou, né, que deu o espadim para a turma bicentenário da independência, né? Então, ele começa o discurso, eu fiz até uma pautinha aqui para não esquecer, ele começou o discurso elogiando muito o Bolsonaro, né? Ele falou que elogiou ele dizendo que é um homem que preza pela família, pela fé em Deus, né? E agradeceu ao Bolsonaro por ele, né? Agradeceu ao Bolsonaro por ser quem é. Quando ele agradece o Bolsonaro, ele fala, na linguagem do ser, ele fala que o quanto que estão gratos, mas uma mensagem subliminar que as Forças Armadas estão com ele, né? E ele falou uma coisa muito interessante. Ele citou o sempre invicto Exército de Caxias. Sempre invicto. O Exército de Caxias foi sempre invicto. E o compromisso de fé, que os militares têm um compromisso de fé que sacrificam a própria vida para defender o povo e a nossa soberania. Alô, esquerda? Os militares estão dispostos a defender com a própria vida a nossa soberania e o povo.
esquerda, presta atenção, que são guardiões dos nossos ideais, dos nossos valores e tradições. Alô, esquerda, olha, o Exército são os guardiões da nossa soberania, dos nossos valores, está entendendo? E, de novo, ele repete do Exército Invicto, ele repete do Duque de Caxias, o pacificador. O Caxias é o pacificador. Está entendendo, esquerda? Nós estamos querendo pacificar. Então, que há 200 anos, Dom Pedro I liderou os brasileiros e liderou e deu ao exército brasileiro condições de autonomia e unidade para defender a nossa nação. Então, ele fala que nós estamos com os comandantes, né, tem um dever a cumprir, e, enfim, que desde Guararapes, né, que nós temos esse compromisso. E este solo sagrado jamais teve, nosso solo sagrado jamais teve alguma invasão, né, que ele jamais alguém entrou aqui. E vamos, tá entendendo, esquerda? Olha só, jamais entraram aqui, tá entendendo? E eles permanecem, né, nessa luta em defender o nosso território, a nossa soberania, permanentemente com o sacrifício da própria vida. E nada vai fazer, né, eles mudarem. Então, o recado do comandante é só a esquerda, olha só, ele falou pelo Jair, olha só, o exército está pronto, presidente, nós estamos alinhados com você, nós estamos com você, muito obrigada por você ser o nosso comandante, em outras palavras, essas palavras minhas, e o exército aqui que nunca teve, que é invicto, embora tenha gente fazendo do exército uma chacota, nós somos invictos, nós nunca perdemos uma campanha e nós nunca fomos invadidos, botamos todo mundo aqui para correr. Então nós temos somos a segunda força militar das Américas, e perdendo somente para os Estados Unidos. Então, assim, a gente, olha só, não estamos medo com vocês, não. Então, o outro pode convocar comandantes de PMs para conversar, para tentar fazer alguma coisa, algum exército paralelo, para criar, porque nós estamos hoje vivendo uma situação que, caso, no momento em que nos posicionarmos em relação a tudo que aconteceu, que as eleições foram somente uma cortina, uma ferramenta para vir o comunismo, o socialismo, o comunismo daqui para o Brasil, na hora que a gente mostrar que estamos num contragolpe, que nós fomos, sim, houve um golpe contra a nossa democracia, esses vagabundos da esquerda, alimentados por essas outras OTANs da vida, vão chegar aqui e vão começar a ameaçar. Por isso os movimentos de tropas nas nossas fronteiras, nossos pelotões de fronteira, e mais importante, porque tudo aquilo que o Jair Bolsonaro fizer, ele é responsável. Qualquer coisa que ele declare, ele será o responsável. Então, ele pode ser responsabilizado, ele sabe o quanto que a nossa população civil, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, o Rio de Janeiro, então, é uma cidade cercada por locais, por comunidades em que foram parar lá os presos que saíram, os apenados que foram libertados na época da pandemia e que estão morando lá nas comunidades porque não tem onde ficar, né? E o Molon, aquele mesmo que vocês ali, o Carioca votou nele, que graças a Deus perdeu para o Senado, foi pedir ao Supremo poder para não sobrevoar. Por quê? Porque não pode sobrevoar, porque não pode fazer operação. O que está acontecendo lá? Eu vou pensar que está acontecendo algum treinamento de guerrilha. Então, lembrando a vocês, a população civil está refém da bandidagem. E outro foi lá já cumprimentar, já botou bonezinho. A gente tem que estar atento a isso. Por quê? Porque na hora em que se for dada uma ação, ele falar em cadeia nacional o que está acontecendo, isso nós poderemos, esse pessoal desce no Rio, São Paulo, nas grandes cidades, e vai sair atirando na comunidade.
vai assassinando na comunidade civil, na população civil. E a gente já viu o que eles fazem. A outra lá estava distribuindo panfleto, não sei nem se sobreviveu. Os caras lá que fizeram propaganda na rede de um casal, perdão, fizeram propaganda na rede social, bateram nos caras, sabe lá se sobreviveu. A gente sabe o que eles são capazes de fazer. Tem gente que desceu já de arma à mostra, andando pela rua, porque o outro foi dado como eleito. O que é isso? E esse pessoal de Copacabana, a Zona Sul, votou no vagabundo. Votou no vagabundo que vai tirar a liberdade deles. Já está tirando a liberdade deles, porque eles já estão ameaçando. Então, a gente está se preparando para que isso não aconteça. Tá? Não podemos, temos que ter pronta resposta. Então, tem que ter muito cuidado em qualquer ação, porque provas a gente tem, meter o pé na porta já podia ter, tudo que a gente quer fazer, meter o pé na porta e dizer para esses caras, acabou, porque a esquerda é pequena, tão pequena que não elegeu eles são pequenos, mas eles têm a mídia, eles têm a igreja, eles têm a OAB, eles têm a Associação Brasileira de Imprensa, tudo aqueles que em 64 se posicionaram a favor das Forças Armadas, eles entraram ali e agora estão todos contaminados. Eles estão lá. Então, a gente precisa agir com muita cautela. Então, quando o Mourão fala e parece, abre o jogo, fala logo, porque ali era um momento favorável. Estão todos os militares ali. E ele, não, ainda não é chegada a hora. Então, o que a gente tem que fazer? Diante de tudo que eu estou falando com vocês, confiem no plano. Quando vocês não confiam, quando vocês têm dúvidas, vocês estão dizendo assim, eles são fracos, eles não têm competência. Tem gente fazendo cartinha para pedir o Jair para fazer tal artigo ou não artigo. Gente, não precisa. Ele está cercado com os melhores. O que ele tem que fazer, ele sabe. Não precisa a gente dizer para ele, olha, o que você vai fazer. O que a gente tem que fazer é mostrar que estamos todos com Jair Bolsonaro. Sim, com Jair Bolsonaro, sim. Nós estamos todos defendendo o nosso país. Nós somos maioria e não queremos ser governados por um bandido. Não queremos. Simples assim. Então, a gente está lá, olha, não aceitamos esse resultado. Nós nem votamos. Os indígenas votaram, não apareceram os votos dele. O que é isso? Então, está vendo? Nós estamos, como disse o Mourão, num estado de exceção. E o que pode acontecer? Pode acontecer muitas coisas, mas que em algum momento o nosso presidente, a quem nós confiamos, vai tomar atitude e vai reverter isso. Confie no plano. Há um plano. O que a gente tem que fazer agora? Vai para a porta dos quartéis, porque é o lugar mais seguro que a gente tem para ficar. Vai para Copacabana, não vai não. Vai para não sei, vai não. Vai para a porta do fórum, vai não. Estão querendo desanimar a gente. Mas tem melancia. Estão querendo desanimar você. Mas que as Forças Armadas estão divididas. Estão querendo desanimar você. Mas eu já estou cansada, ninguém faz nada. Estão querendo desanimar você. Não desanime, confie no plano. Acredite. Existe um plano e nós não seremos governados por bandidos. O país, a nossa bandeira jamais será vermelha. O nosso país será um país democrata, nós não vamos aceitar o comunismo e vamos ensinar ao mundo como é que se faz. Vamos arrastar com a gente a nossa América do Sul toda, vamos mostrar para os Estados Unidos como é que faz e para esses países como é que a gente se liberta. É com o povo. Eles não vão fazer a gente desistir. Eu não estou nas ruas por compromisso, eu estou em São Paulo, agora as pessoas sabem que eu estou sempre lá, sempre que eu tenho alguma disponibilidade, eu estou indo lá para a porta dos quartéis, estou levantando as pessoas, é isso que a gente tem que fazer. É isso, nós estamos unidos, não desistam, não desistam. Nós somos muito mais fortes do que esse exércitozinho que eles estão criando, nós somos muito mais fortes do que essas comunidades, estamos prontos. Eu vou dizer para vocês uma coisa, nós estamos criando logística, estratégia, porque pronta resposta nós temos a qualquer momento. Vocês terem uma ideia, agora, enquanto a gente está aqui conversando, tem um menino, um rapaz, vários, em todas as bases aéreas, por exemplo, que eles têm 3 minutos, onde tem os caças, 3 minutos, para na hora de receber um aviso, eles têm 3 minutos para entrarem dentro de uma aeronave, um caça, e atingir a velocidade do som. 3 minutos. Eles têm que estar prontos. Nós temos agora, nem para ir para o banheiro, o cara tem um substituto.
Nós temos agora, no mínimo, para cada caça, 2 pessoas disponíveis. Nós temos, um exército está pronto a todo. Ele pode não ser o melhor exército do mundo, mas ele está pronto para uma pronta resposta a qualquer momento. Confie nas suas Forças Armadas, confie no seu comandante supremo. Nós não vamos sucumbir. A nossa bandeira jamais será vermelha. Então, confie, vamos para a porta dos quartéis. O dia está lindo aqui em São Paulo, está um céu maravilhoso. Vamos lá, vamos com força e fé. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Brasil, selva! Nos vemos no... Selva não, selva! Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo grande para vocês.